Estamos de volta, amigos do Estratégia Concursos. Nesse vídeo, nós vamos resolver várias questões da FCC sobre o tema Direitos e Garantias Fundamentais, especialmente sobre o assunto Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Vamos ver como isso pode ser cobrado aí no seu concurso. Vem cá comigo. A característica central dos direitos fundamentais que justifica a garantia de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é a da... E aí ele lista aqui as características dos direitos fundamentais. Vamos primeiro saber o que é cada uma dessas características aqui. Então, primeira característica é a imprescritibilidade. O que significa essa característica da imprescritibilidade? Significa o seguinte, que os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles não prescrevem. Ou seja, eles podem ser reivindicados pelos indivíduos a qualquer tempo, a qualquer momento. Irrenunciabilidade. O que é essa característica? Irrenunciabilidade significa o seguinte, o titular dos direitos fundamentais, ele não pode deles dispor. Isso é regra, porque existem casos excepcionais em que se admite a autolimitação voluntária do direito fundamental. Por exemplo, esses reality shows aí, Big Brother Brasil, né? O indivíduo vai participar do Big Brother Brasil, ele voluntariamente, ele fica suspenso o seu direito à privacidade. Ele fez uma autolimitação voluntária ao seu direito de privacidade. Aí é admitido, ok? Efetividade, o que é isso? Efetividade, os direitos fundamentais, eles precisam ser efetivos, eles precisam ser aplicados na prática, ok? É importante que se dê efetividade a esses direitos. Letra D, historicidade. Historicidade nos remete à lógica de que os direitos fundamentais, eles são uma conquista progressiva da humanidade, né? Os direitos fundamentais, eles são obtidos a partir de lutas, né? Uma evolução. E a historicidade é que nos leva à noção de gerações, de dimensões de direitos fundamentais, ok? Inviolabilidade, os direitos humanos não podem ser violados, ok? Inviolabilidade dos direitos humanos. Bom, qual é, dentre essas, a que tem maior relação com a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovem insuficiência de recursos? Meus amigos, é um direito fundamental da pessoa humana, né? Um direito fundamental ter assistência jurídica, né? E aí, aqueles que têm insuficiência de recursos, né? Como eles vão obter essa assistência jurídica? O Estado vai ter que intervir. O Estado vai ter que intervir para dar uma assistência jurídica integral e gratuita para quem não tem dinheiro. Então vejam, o Estado intervém para dar efetividade a esse direito. Vamos lá, então a resposta é a letra C de casa. Em frente. Olha que enunciado gigante, né? Vamos ler aqui com calma. O direito à integridade do meio ambiente, típico direito de terceira geração, constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo dentro do processo de afirmação dos direitos humanos a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Então, olha que interessante, essa primeira frase aqui. O direito ao meio ambiente. O direito ao meio ambiente é um direito de terceira geração. E o enunciado está ilustrando muito bem o que é um direito de terceira geração. Os direitos de terceira geração, eles têm como valor fundamental a solidariedade, a fraternidade. Os direitos de terceira geração, eles são direitos difusos e coletivos. Eles pertencem aos direitos da coletividade como um todo, ok? Do gênero humano. Eles não são direitos de uma pessoa específica, eles são direitos da coletividade, são direitos difusos e coletivos. E o direito ao meio ambiente é um típico direito de terceira geração,
ok? Fazendo uma rápida revisão, os direitos de primeira geração são aqueles associados a quê? Associados ao valor liberdade. Valor liberdade. Eles consistem numa limitação do poder do Estado intervir na órbita privada, né, desnecessariamente. Então vejam, os direitos de primeira geração estão associados à liberdade e eles impõem ao Estado um deixar de fazer. O Estado deve se abster de intervir desnecessariamente. Por isso até eles são chamados, os direitos de primeira geração, de liberdades negativas. São direitos de primeira geração os direitos civis e políticos, ok? Os direitos de segunda geração, por sua vez, estão associados ao valor fundamental da igualdade. Aqui, nos direitos de segunda geração, não basta que o Estado deixe de fazer, deixe de intervir. Aqui, nos direitos de segunda geração, o Estado deve atuar em prol do indivíduo. O Estado deve ser um Estado social, um Estado prestacionista. Por isso, os direitos de segunda geração são associados ou são denominados liberdades positivas. São direitos de segunda geração, os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais, né? Então, aqui, direitos de segunda geração, o Estado vai ofertar prestações positivas em favor dos indivíduos. Beleza? Tá claro para todo mundo? Existem ainda os direitos de quarta geração, né? Que ainda não existe um consenso doutrinário acerca de quais são eles, mas o professor Paulo Bonavides, ele nos diz que o direito de quarta geração são aqueles ligados à ideia de globalização, né? São aqueles que preparam o caminho da humanidade para a sociedade aberta do futuro. São direitos de quarta geração, o direito à democracia, o direito à informação, o direito ao pluralismo político, ok? Vamos lá. Continuando aqui, vamos continuar lendo o enunciado. Enquanto os direitos de primeira geração, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da igualdade. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva, atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis pela nota de uma essencial inexauribilidade. Então, gente, o que agora o enunciado está nos pedindo? Para dizer quais são os direitos de primeira geração, quais são os de segunda geração, tá? Olha aqui. Os textos que completam as lacunas 1 e 2 acima, referentes aos direitos fundamentais, são respectivamente. Então, eu quero saber o que está dizendo a lacuna 1 e o que está dizendo a lacuna 2. Vamos voltar aqui para você ver. Direitos de primeira geração. Quais são esses direitos de primeira geração? Direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos. Não é isso? Direitos civis e políticos. E os direitos de segunda geração são os direitos sociais, né? Tá aqui o inciso 2, né? Direitos sociais, econômicos e culturais. Econômicos e culturais. Vamos ver se tem alguma resposta assim? Vem cá comigo. Letra A. Letra A trocou a ordem, né? Primeiro ela falou que o 1 era direitos econômicos, sociais e culturais e o 2 direitos civis e políticos. Questão errada. A letra B, nada a ver com direitos avanços tecnológicos, genéticos. Vejam aqui, ó, já olhei de cara, vi que é a letra E, ó. Direitos civis e políticos, ok. Direitos econômicos, sociais e culturais, a assertiva resposta correta é a letra E, nosso gabarito, tá bom? Direitos de primeira geração são os civis e os políticos. E os direitos de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e culturais. Próxima questão. Não se renunciam a direitos fundamentais, visto que alguns deles podem até não ser executados. Pode-se deixar de exercê-los, mas não se admite que sejam renunciados. E aí, pessoal, certo ou errado?
Gente, essa resposta, essa questão aqui está correta. É isso mesmo, essa aqui é uma característica dos direitos fundamentais, que é a irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Ok? Vamos lá. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esse tipo de questão aqui, ele sempre é cobrado pela literalidade, tá? Isso aqui está escrito lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. O Brasil se submete à jurisdição do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que esse tribunal é um tribunal que tem a competência para responsabilizar penalmente indivíduos, tá? O indivíduo pode ser responsabilizado penalmente. A questão está correta, portanto. Em frente. Além de dispositivos esparsos no texto constitucional, a proteção constitucional às pessoas com deficiência foi reforçada pela incorporação, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Meus amigos, essa questão muito boa está correta. Vejam só, de fato, essa convenção dos portadores de deficiência, para proteção, né, dos portadores de deficiência, ela é um tratado de direitos humanos que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ou seja, pelo rito próprio das emendas constitucionais. Portanto, esse tratado aqui, essa convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, essa convenção, ela tem hoje equivalência de emenda constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Lembrando, para ter equivalência de emenda, o Tratado de Direitos Humanos, ele precisa ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Acontecendo isso, o Tratado de Direitos Humanos, ele terá equivalência de emenda. Já os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário, ou seja, que não forem aprovados pelo rito próprio das emendas, não forem aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, eles terão status supralegal, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Ok? A questão está correta aqui. Em frente. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal têm aplicabilidade imediata, não podendo ser regulamentados por lei ordinária. E aí, gente, certo ou errada? Essa questão está errada. Bom, a primeira parte dela estava correta. Os direitos e garantias fundamentais, de fato, eles têm aplicabilidade imediata. É isso que nos diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais terão aplicabilidade imediata. Tá lá, artigo 5º, parágrafo 1º. Agora, isso não quer dizer que os direitos e garantias não possam ser objeto de leis regulamentadoras. Podem sim ser objeto de leis regulamentadoras. Então, por isso a questão fica errada. Aí eu aproveito para lembrar você sobre aquela teoria dos limites dos limites, segundo a qual é possível que sejam impostas restrições legais aos direitos fundamentais. Podem ser impostas restrições legais, mas essas restrições legais, elas devem observar limites impostos pelo princípio da razoabilidade, ok? Há, portanto, um núcleo essencial dos direitos fundamentais que precisa ser protegido. Esse núcleo essencial dos direitos fundamentais, ele não pode ser violado. Joia? Vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais são previstos pela Constituição Federal em rol taxativo. E aí, gente, certo ou errada? Questão está errada. Está errada em virtude do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que nos diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, há outros direitos e garantias que não estão no catálogo de direitos fundamentais previstos na Constituição. Aproveitando aqui que eu falei dessa expressão
né? Catálogo dos direitos fundamentais. Catálogo dos direitos fundamentais. Que, como nós vimos, é um rol não exaustivo. Não exaustivo. Rol não exaustivo. Esse catálogo dos direitos fundamentais, ele engloba vários grupos de direitos, né? Ele engloba, primeiro aqui, ó, os direitos e deveres individuais, direitos e deveres individuais e coletivos, Ele engloba os direitos sociais, os direitos políticos, engloba também os chamados direitos de nacionalidade, e ainda aqueles direitos relativos à existência e funcionamento dos partidos políticos. Ok? São 5 grandes grupos de direitos fundamentais que fazem parte, que formam esse catálogo dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 88, que, como eu já disse, é um rol não exaustivo em virtude do que prevê o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Em frente. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal podem ser ampliados pelas constituições dos Estados-membros. E aí, gente, pode ser ampliado? Pode! Questão tá correta, é isso aqui mesmo. As constituições estaduais, olha que questão interessante. As constituições dos estados, elas podem ampliar os direitos e garantias fundamentais. O que não pode ser feito é reduzir esses direitos, né? A redução dos direitos não pode acontecer, até mesmo em virtude daquele princípio da vedação do retrocesso social, ok? E ainda pelo fato de que as constituições dos estados devem obedecer às normas da Constituição Federal. Em frente. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí, minha gente, certo ou errado essa questão? É isso aqui mesmo. Os tratados de direitos humanos, né, que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos, eles terão equivalência de emenda constitucional. Já os tratados de direitos humanos que não forem aprovados por esse rito do artigo 5º, parágrafo 3º, eles terão status supralegal, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Em frente. Os direitos e garantias expressos na Constituição são taxativos, excluindo outros decorrentes dos princípios constitucionais. A questão está errada. O rol de direitos da Constituição é um rol não exaustivo e ele não exclui outros, né? Não exclui outros. Em frente. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo ou errada? Questão certa, é isso aqui mesmo. É o que nos informa o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Essa aqui é a regra, que as normas definidoras de direitos e garantias tenham aplicação imediata. Mas isso não é verdade em todos os casos, porque existem normas definidoras de direitos e garantias que são normas de eficácia limitada. Bom, meus amigos, vamos então encerrando esse vídeo em que nós resolvemos aí várias questões da FCC. Acho que deu para vocês terem uma noção muito boa de como essa banca gosta de cobrar esse tema, né, de Teoria Geral dos Direitos Fundamentais nos seus concursos. Um grande abraço a todos e vamos lá, pessoal, vamos estudar firme que a aprovação vai chegar.